Hoje é dia de eleições no Brasil, dia 2 de outubro de 2022. E até relacionado a esse assunto, a volta da esquerda ao governo central executivo brasileiro. De partidarismo, tá? Ideologia, o que for. Aqui dos livros que eu tenho, Thomas Kidmore. Ele chama de Brasilianista, uma história do Brasil, Thomas Kidmore. Escreveu Getúlio Castelo, por exemplo, né? Outro livro que ele escreveu, muito conhecido. Particularmente não gosto de Thomas Kidmore. Eu acho que tudo bem que ele conhece bem a história brasileira, isso é verdade. Uma forma de entender muito americana, muito à base de armação, Operação Condor, CIA. Acho que até teve isso, mas não no grau de abrangência e amplitude e influência que eles propõem por histórico. Curiosamente, Operação Condor, Esquadrão da Morte. Mas peraí, né? Mas até que ponto isso? Uma época que eu estava mais querendo saber dos marxistas mesmo, né? Livros que falam da esquerda no Brasil. Então, basicamente é a história da dominação imperialista, né? Basicamente é isso. Não, porque as grandes empresas multinacionais têm capital estrangeiro. Tem mesmo. Isso não é mentira. Poder político no Brasil, isso não é mentira, isso é verdade. Só que daí a você falar que os fundos do Brasil, a culpa do brasileiro é estrangeiro, na verdade, o estrangeiro está no Brasil, aí eu acho que não já, né? Você falar que existe uma dominação imperialista do Brasil. É como você falar assim, eu sempre falei esse exemplo, né? O ciclo do açúcar terminou porque o holandês saiu do Brasil. Tá, foi para Aruba. Aruba é o quê? É um nada no meio do Caribe, não nada. É competência do brasileiro, na cara dura. O ouro. Vai comparar ciclo do ouro na Califórnia, na Austrália. Eram obras de engenharia imensas. O Brasil até hoje é assim. Uma histórica que, infelizmente, é voltada para uma formatação histórica marxista mesmo. Não sai disso. O brasileiro é coitado, o brasileiro é um povo sofrido, o brasileiro vive de desigualdade, é um povo muito explorado. Isso fica nisso. É verdade isso. Aqui tem outras coisas, como por exemplo a diferença das pessoas. As pessoas nascem diferentes, é um ponto. Nascem diferentes e não tem como você corrigir isso de forma tão rápida e fácil. Ela é real, as pessoas nascem diferentes por si só. Mesmo a condição financeira, mas as pessoas em si geneticamente são diferentes. E aí só aí dá uma diferença de desempenho da pessoa profissionalmente, a utilidade da pessoa na área profissional. Né? A história do Brasil, Thomas Kidmore, um livro que eu não tenho interesse. Eu li alguma coisa, tá? Mas assim, é muito voltado para a armação histórica, armação, porque a CIA, porque o Operação Condor, porque militarismo brasileiro. É verdade em parte, mas eu não acho que é um exagero também. Marxismo, outro livro bem marxista, Expoliação Urbana. Lúcio Kovarik. Já em casa, porque minha irmã é arquiteta, mas eu usei muito esse livro para elaborar o livro Inteligência Imobiliária da cidade, que é completamente exploratória, né? Trata do urbanismo de uma forma completamente capitalista e imperialista. Assim, os grandes interesses, eles dominam, mas você tem que ver o seguinte também. Tudo bem que tem os grandes interesses, as grandes construtoras, incorporadoras, são grupos, é um perfil. São comunidades que dominam esse tipo de mercado. Isso dá dinheiro. Fazer o quê? A culpa não é minha, a culpa não é sua. É o mercado que dá dinheiro. Até o pessoa humilde, se ela puder, ela tem imóvel para alugar, porque isso dá dinheiro. Em São Paulo, pelo menos, tem imóvel, dá dinheiro. A pessoa paga aluguel. Ficar focando só nessa visão imperialista, capitalista em excesso, destrutiva das grandes cidades. Você falar um pouco assim, olha, realmente existe uma classe média muito estável no Brasil, que é o funcionalismo público, que eles compram imóvel mesmo. Pesquisa nenhuma fala isso. Nunca ouvi pesquisa. Eles não falam isso. Para você crescer... Uma vez eu passeio para ver a parte Skyline da cidade de São Paulo, e o cara que viu o Skyline já tinha visto Skyline em vários lugares do mundo. E ele falou, olha, isso aqui não existe. Ele falou que só existe em Taiwan. Quer dizer, é muito prédio. Porque Taiwan não tem espaço, né? É uma ilha aquilo. Tem muito espaço. Então aqui, como você explica tanta demanda para prédio? Quem, quando, onde que a pessoa vai abrir a boca para falar assim, não? É que na verdade o Brasil tem um funcionalismo público que é muito forte. 30% de pessoas que são funcionários públicos que eles têm uma renda muito estável, então eles compram imóveis mesmo. Isso que eu falar isso. Protar com uma superpopulação e qualquer pessoa quer alugar imóvel no Brasil, porque é uma forma de viver, uma forma de aposentar. Ninguém fala isso, ninguém menciona esse tipo de exemplo. Esse livro Expoliação Urbana fala do capitalismo, a destruição do panorama, do horizonte, do cenário das grandes cidades pelo interesse capitalista. Mas eu acho que não é bem assim, não. Acho que se tem interesse capitalista, a gente comprando também.
E tem muita gente humilde que está alugando imóvel e está vendo disso. Pessoas humildes mesmo. Um salário de 3 mil reais com muitas pessoas, só que com 2, 3 imóveis alugados aí, ganhando mais um complemento de renda. Pouco assunto aqui, falar aqui esse livro, muito famoso também, Léo Huberman, História da Riqueza do Homem. Esse livro aqui eu considero um livro infantil, tá? História da Riqueza do Homem. Trata a história de uma forma completamente consolidada, Léo Huberman, foi muito famoso, né? Mas uma coisa consolidada. Ele pega uma compilação histórica de várias teorias e ele coloca num livro, um livro que foi adotado e é adotado por muitas vestibulares, escolas. E como se diz o outro, ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir, mas não fala coisas interessantes, por exemplo. Falar, por exemplo, como eu estou falando hoje, dia 2 de outubro, falar de eleições. Tá, o brasileiro, ele vota num cara que quer um atraso no país, o brasileiro vota com revolta. Que tal falar isso? Não, ele não fala. Preferi falar o formato histórico. Falar, por exemplo, que São Paulo estava no poder com a República Velha e saiu do poder, ele ficou muito tempo fora do poder, só voltou a Brasília com o Fernando Henrique, por exemplo. Quem fala isso? Ninguém fala isso. O eixo do poder saiu de São Paulo por muito tempo. O paulistano é o que mais paga imposto para a federação e que menos tem retorno. Mas quem vai te falar isso? Não, preferiu falar as grandes verdades, né? Léo Huberman, História da Riqueza do Homem. Claro que ele não fala do Brasil especificamente. Esses livros que eu considero infantis, a forma de entender é muito infantil, mas é a forma que é adotada, né? As pessoas, elas não compram livros que tem uma coisa diferente para falar, elas compram livros que uma recomendação, recomendação é tudo, na verdade. Em relação a livros, eles compram livros que são famosos, né? Bem falados, tal, na mídia. Aqui, ó. E agora, vai? André Torreta. É um livro interessante. Eu comprei, achei muito interessante, porque o Brasil será tão diferente em 10 anos e como tirar proveito disso. Um livro muito interessante. Agora, quem conhece o livro? Um saudão desses aí, um livro muito interessante, uma visão muito diferente, letrada, conhecimento histórico. Mas assim, quem tem interesse em ouvir opinião diferente, se sinto ofendidas, elas preferem pegar um Léo Huberman, um Thomas Kidmore da vida e ficar falando, porque isso é o certo, o resto é errado. Interessante aqui que eu vou mencionar nesse tubo aqui, a origem nipônica, olha que interessante. Shintaro Ishihara, o Japão que sabe dizer não, esse livro é ultradireita, tá? O futuro da comunidade Nikkei. Esse livro é do Masato Minomiya, que organizou. Esse Japão que sabe dizer não, achei interessante porque eu li o livro e fiquei assustado na época, bem assustado. Partido Liberal, mas o cara é um ultradireita japonês, né? É um cara que ele se acha mesmo, o cara é um ultradireita japonês. Ele é um político de profissão, mas ele se acha, ele é um cara que é tal da... se fosse na Segunda Guerra, seria tal do militarista, né? Sonista, militarista, imperialista, é o tipo de cara que ninguém gosta, mas assim, ele fala umas coisas que é interessante ouvir esse tipo de cabeça. O ensinamento ficou desse livro, Japão sabe dizer não. Ele fala uma coisa que eu acho interessante, ele fala o seguinte, por exemplo, é ilha, então ali passa muita gente, passou e passa muita gente, por essa razão que lá tem um intercâmbio cultural muito grande. Simplesmente essa razão de o país ter desenvolvido tanto tempo, e ter sido ponta em várias tecnologias do mundo todo. Porto passa gente do mundo todo, então passa coisas, tecnologias diferentes, forma de pensar diferentes. A pessoa está acostumada a ver com isso. Verdade, né? Você pega uma cidade como São Paulo, pega São Paulo como Rio de Janeiro, passa gente do mundo todo, você vê situações do mundo todo. Os portos são diferentes, pessoas que moram na área portuária e grandes aeroportos é diferente, porque o intercâmbio de culturas é muito grande.